Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. No final da ministração, eu quero dar alguns avisos. Então, eu vou deixar para o final. Hoje, irmãos, eu quero pensar com os irmãos sobre pessoas que precisamos deixar no passado. Há uma frase de um pensador que não podemos prender quem já escolheu partir. A liberdade é um presente, mesmo quando dói. Essa frase do Sattler que precisamos entender. Quem partiu já marcou ou partiu aqui, não necessariamente de morte, né? De partida, de deixada, de despedida, ir para um outro destino, para uma outra realidade, para outra cidade, enfim, né? É uma expressão verdadeira que não podemos prender quem já escolheu ir. E graças a Deus por isso. A palavra de Deus nos diz que quem conhece a Cristo, Ele nos liberta. Nós não somos prisioneiros, a não ser aquele que vive escravo do pecado. Porque uma vez que nós conhecemos a Jesus, Ele nos libertou de nós mesmos e do pecado que tão de perto nos rodeia. Por isso que Ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Essa liberdade nossa nos dá o direito de escolhas. Escolhemos ficar, escolhemos partir. E toda partida, ela dói. Toda ruptura de relacionamento traz consequências em nosso coração. É verdade que alguns nós dizemos assim, graças a Deus. Outros, contudo, traz um aperto na alma que não gostaríamos que fosse. Mas a vida é assim. Pessoas vêm, pessoas vão. 10 se achegam, um vai embora. 10 Jesus curou, um voltou para agradecer. Multiplicou os pães e peixes para mais de 5.000 pessoas e ainda sobrou 12. Mas o texto não nos diz quanto daquelas milhares de pessoas foram até Jesus, falando, Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor me alimentou nesse deserto, nesse lugar. Provavelmente saíram dali reclamando que o pão estava um pouco duro, um pouco seco. Faltou um pouquinho de vinho, de suco, porque desceu a seco. A vida, irmãos, é assim. A partida é o destino de todos nós em algum momento. Eu não estou me despedindo dos irmãos não, tá? Ah, tá. Ao menos eu acho que não, né? Pelo menos eu acho que não. Então hoje eu quero compartilhar com os irmãos. Eu não sei por que eu estou... O que Deus chamou para ser não cabe nos relacionamentos que Ele já mandou você deixar. O que Deus te chamou para ser, o que Deus te escolheu para ministrar, para servir, Ele te chamou para algo maior, para um propósito. E dentro desse propósito tem alguns relacionamentos que são necessários, irmãos, deixar ir para cumprir propósitos divinos. E é melhor nós deixarmos ir do que Deus tirar. E às vezes nós ficamos presos
há coisas e até mesmo pessoas as quais nos prendem em um relacionamento que não nos leva a destinos mais profundos em Deus. E aí eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor Deus em Gênesis capítulo 12, pensando em algumas pessoas que precisam ficar no passado. E aí, a proposição aqui é justamente essa: deixe os relacionamentos daqueles que querem partir, deixemos ir. Falando com um pastor amigo, e ele é, sim, bem melhor do que eu. Ele foi se despedir de uma pessoa, e o amigo do amigo dele estava com o coração assim, despedaçado. Mas vamos perder fulano é muito querido, enfim, várias qualidades. Aí ele, deixa aí, irmão. Deixa ele ir em paz, até porque estava saindo em paz mesmo, estava na transição e foi para um outro ministério, enfim. Aí teve um outro colega que falou bem assim, mas eu tenho tanta dificuldade com isso. Eu tenho tanta dificuldade com partidas. Isso foi um outro pastor. Foi numa reunião de pastores. A gente também abre o coração, irmão. Parece que não, a gente tem coração. E aí um abriu, um falou assim, olha, eu tenho um problema com isso não. Quem quiser ir, vai. Quem quiser vir, vem. Bem assim mesmo, bem seco mesmo, preto no branco, um negócio assim. Eu falei, rapaz, é pior do que eu mesmo negócio aí, entendeu? O outro não. O outro já disse assim, eu tenho dificuldade. Eu fico angustiado quando alguém chega assim no meu gabinete, em algum lugar, pastor, eu estou indo embora. Isso os que avisam. Quem não avisa, então, ele falou que fica doido. Fulano de tal foi embora, Beltrano foi embora, Ciclano foi embora. Ele fica angustiado com isso. Porque, irmãos, a partida é certa, mas quando alguém sai, realmente aperta o coração, para quem tem coração de pastor. Mas tenho aprendido que em relacionamentos que não agregam, sem dúvida alguma é necessário deixar ir. Quando agrega, cria aperto no coração, você fica assim, mas faz parte da vida. E aí, capítulo 12 de Gênesis vai nos ensinar esta lição preciosa nessa noite, sobre a vida de Abrão, antes de Abraão. Então o Senhor, capítulo 12 de Gênesis, então o Senhor disse a Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus, e da casa do seu, e vai para onde? Deus falou a terra? Falou o destino? Não. Então vamos tirar algumas lições preciosas, irmãos, sobre partidas. A primeira delas é que obedecer é deixar, mesmo amando. Veja que em Gênesis, a primeira coisa que Deus fala para Abrão é para ele sair da sua casa, deixar a sua parentela. Aqui, irmãos, não é deixar a sua esposa, os seus filhos, a sua parentela. Que fique claro, vou ressaltar com muita ênfase: sogra, sogro não é parente, é parentela. Está na Bíblia, irmãos. E eu vou tomar água. Esse negócio assim, eu não vou embora não por causa da minha sogra. Vai, querido, vai com Deus. Por causa do meu sogro, vai. Porque no dia que ele tiver que deixar, ele vai te deixar e vai deixar feliz ainda. Se tiver que criticar, vai te criticar. Se tiver que defender o filho dele ou a filha, vai defender. Nós não somos parentes deles. O filho está todo torto, ele vai defender o filho dele.
O filho dele é o mais lindo, não, meu filho é o mais lindo de todos. Hoje ele está aqui, ele vai... Tadinho. Mas é melhor obedecer, mesmo amando. Deixar as pessoas. Abraão precisava entender que ele teria que deixar algumas pessoas na sua jornada. Para ele entender isso, a primeira coisa que Deus falou assim: então sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela. É verdade que tem uma questão cultural, religiosa, de idolatria, enfim, todo esse contexto aí por trás. Essa é a intenção que Deus precisa que ele saia dali, para que ele entenda de fato quem é o Deus que está revelando e não o falso Deus que a parentela dele cria. Mas Deus manda então ele cortar esse vínculo. Irmãos, há coisas que Deus quer e deseja realizar na minha vida e na sua vida, que nós precisamos obedecer o Senhor, mesmo amando algumas rupturas. Existem momentos na vida que Deus nos chama para romper com certos vínculos. Nem sempre é fácil deixar para trás pessoas que fizeram parte de nossa história. No caso de Abraão, pai, mãe e parentela. Abraão, o pai da fé, teve que dar um passo doloroso. Deixar sua terra, sua parentela e a casa do seu pai. Era uma separação necessária para que a promessa se cumprisse. Há promessas de Deus que precisam ser em nós realizadas. E para que isso aconteça, é preciso romper com algumas coisas. Mais adiante, já com a sua fé amadurecida, Abraão toma outro cuidado importante ao buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Ele dá uma instrução que mais tarde veremos o que ele vai falar. Então, obedecer é deixar mesmo amando. Sai, Abraão. E aí o verso 2, ele diz assim: o que Deus vai fazer com você, eu vou fazer com você, Abraão. Quando você sair, me obedecer, eu sei que vai sangrar o seu coração. Você vai deixar o seu pai, vai deixar sua mãe, vai deixar sua parentela. Eu sei que isso dói demais, mas eu tenho algo grandioso para você. Você vai se tornar pai de uma nação inteira, não só de um povo seu, não só de um bairro seu, não só dos seus agregados, mas de uma nação inteira, Abraão. Então a promessa que eu quero te dar é alargar a tua tenda da casa do teu pai para uma nação inteira. Irmãos, às vezes Deus quer nos dar uma nação inteira, mas a nossa visão é tão pequena em nós mesmos que não enxergamos o que Deus quer nos dar, o que Deus está nos entregando. Deus não está nos entregando um bairro, Deus está nos entregando uma nação, uma cidade. Deus constituiu a igreja, não é para um local, é para além das fronteiras. É isso que Deus está ensinando a Abraão. É preciso deixar algumas coisas e até algumas pessoas, porque eu quero te dar uma nação. Quando eu ouvi o testemunho da Thalita, eu acredito que a maioria aqui conheça, a Thalita Pereira, pastora da Igreja do Amor, junto ao Arthur, foi um divisor de águas na vida dela. Veio de uma igreja batista, enfim. Ela disse o seguinte: quando ela perdeu o seu filho, a sua filha, ela criou até a questão da identidade, publicou um livro, enfim, vários, né? Esse livro especificamente falando do testemunho dela. Quando ela perdeu aquele filho, Deus mexeu tanto com ela, porque era algo que ela esperava muito, a sua primeira gestação. Ela fala isso, está nas redes sociais, quem quiser ver e ouvir. Mas foi algo que, não que Deus fez isso, irmãos, e ela não fala isso,
mas aconteceu com ela, na vida dela, e essa ruptura, ao perder essa criança, Deus deu para ela algo extraordinário. Foi uma perspectiva de visão, de vida, de identidade, quem ela era enquanto filha, enquanto esposa, enquanto visão do reino de Deus. Tudo isso foi quando ela perdeu ali, foi algo trágico, doloroso. Não é o caso de Abraão, e não é o meu, nem o seu. No nome de Jesus, não precisamos disso. Mas especificamente, hoje tem 3 filhas, um ministério aparentemente consolidado no Brasil e fora do Brasil, 11 campos, mais de 15 mil pessoas se reunindo, adorando a Deus. Mas foi preciso obedecer, mesmo amando. Irmãos, às vezes nós perdemos. Na nossa trajetória de vida, nós perdemos. Na verdade, nós já nascemos perdendo. Tem um livro que fala sobre isso, perdas necessárias. A gente sai do ventre de um lugar seguro, aparentemente seguro, dependendo da gestação, né? Seguro, para vir para um mundo agressivo, um mundo poluído, enfim. Nascimento é um trauma e são perdas. Então, perder, todos nós já perdemos alguma coisa na vida. Prefira então obedecer a Deus. Segundo, nem todo parente cabe no propósito. Nem todo parente cabe no propósito. Olha lá no capítulo 13 de Gênesis, verso 8 e verso 9. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Segunda lição, irmãos, é que nem toda a família ou parentela vai caber no propósito. Ló, parente próximo de Abraão, tem uma terra imensa à sua frente. O texto é claro, as regras são claras. Em que ele diz: olha, não haja desavença entre mim e você, entre os nossos pastores, afinal de contas nós somos irmãos. Em outras palavras, podemos pensar diferente, podemos até ter uma perspectiva diferente de alguma coisa, mas que não haja desavença. Para que isso não ocorra, então, irmãos, o que eu preciso fazer, Abraão? Então faz o seguinte: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. O que ele está dizendo é: o propósito que Deus tem para a minha vida, não cabe você perto de mim. Se Deus já me mandou deixar o meu pai, a minha mãe, quem dirá é primo, parentesco, que não é parente meu. E aí, irmãos, cabe para você, tá? Para mim também. Deixar de adorar a Deus porque tem parente em casa, pega essa. Vamos nos separar. Não poderia estar junto, irmãos? Era um parente, estava tudo certinho, tinha muita terra. Olha, você fica desse lado, eu fico desse lado, e vamos ficar todo mundo junto aqui. Mas não. O princípio, irmãos, é que Abraão levou Ló, mas logo ficou claro que seus caminhos precisavam
serem diferentes. Os pastores começaram a brigar. Os interesses dividiram. Abraão sabia que o propósito de Deus não poderia ser comprometido com outros familiares. Por isso, com sabedoria e paz, ele propõe essa separação. Cada um segue o seu caminho. E só depois que Ló se afasta é que Deus fala novamente com Abraão. Verso 14 do capítulo 13. Diz: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: Vocês estão me entendendo, irmãos? Deixa eu tomar água. Está muito silêncio o negócio assim. Estão entendendo? Amém? Ou está meio confuso? O Senhor só voltou a falar com Abraão depois que ele deixou Ló. Então, se você está pegado a alguma coisa e parece que Deus não está falando, eu não estou falando para você separar a tua mulher não, tá? Pelo amor de Deus. Mas você está entendendo que tem coisas que você precisa deixar. E diz o verso 14 que de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei para você a descendência para sempre. Irmãos, Deus tem tanto para nos dar, mas precisamos deixar algumas coisas. Deixar maus hábitos, deixar questões culturais, deixar questões religiosas, quebrar alguns paradigmas. Deixar, irmãos. Não é só deixar pessoas, mas deixar coisas, costumes, maus hábitos. Às vezes Deus quer nos dar mais, mas nós, tá bom desse jeito, Senhor, tá bom assim. Eu nasci assim, sempre foi assim. Só não canta Gabriela. Alguns vínculos nos deixam surdos para a voz de Deus. Tem alguns vínculos que tampam os nossos ouvidos. Há pessoas que ocupam um espaço que não vai suprir a necessidade divina, mas nós damos muito espaço para esses. Quando nos apegamos a quem Deus já pediu para que deixássemos, corremos o risco de paralisar o avanço de Deus. Às vezes, o mais espiritual que podemos fazer é deixar ir. O fulano de tal quer ir embora, vai com a bênção do Senhor, com a paz do Senhor no coração, sem peso, sem maldições. Eu não creio que Abraão, ao sair da sua casa, amaldiçoou a sua família porque Deus tinha falado. Não, Deus me deu uma palavra. Deus tem algo extraordinário para uma nação. Então eu estou partindo, papai, mamãe. Eu sei dos credos de vocês, eu sei dos valores de vocês, mas não cabem mais esses valores na visão que Deus tem para a minha vida. Portanto, eu preciso cortar esse cordão aqui e partir para algo novo. Doeu para ele? Não tenho dúvida que sim. Mas ele teve que deixar. Terceiro, o futuro não pode voltar ao passado. Se você puder, vá lá no capítulo 24 de Gênesis. De Gênesis 6.
6 e 8. Agora Abraão quer escolher uma esposa para o seu filho. Hoje não existe mais isso. Glória a Deus, né? Glória a Deus, irmãos, que pelo amor de Deus. Oi? Verso 6 do capítulo 24. Cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho o quê? Voltar para onde? Para sua parentela. Vocês vão lá, escolhem uma esposa da parentela, traz até ele, mas não deixa ele voltar lá no passado. Porque eu já rompi com o passado, construí um presente, ele é filho da promessa e ele não pode voltar no passado. Todos nós somos filhos da promessa e não podemos viver no passado. Deus já rasgou o véu, temos livre acesso, somos filhos da promessa e não precisamos viver no passado e nem do passado. Não precisa deixá-lo lá. Mas e se não tiver ninguém? Traga e venha, e a promessa sobre a vida de vocês pode deixar, está cancelado. Verso 8. Verso 7 diz assim: o Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sobre juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará seu anjo adiante de vocês para que de lá traga uma mulher para meu filho. Abraão está preso sobre uma promessa. Não deixa o meu filho lá. Aí o verso 8 diz: se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Ele tinha certeza de onde ele estava, o que Deus tinha para frente, mas voltar jamais. Pega essa. Tenho consciência de onde estou, para onde vou, voltar jamais. Até porque Deus diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas dos que avançam. Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho tá bom, mas nós sabemos para onde e por quem estamos indo. Pela promessa, pela promessa, pela promessa. Então, irmãos, o futuro não pode voltar ao passado. Não deixa meu filho lá, não. E se a mulher não quiser vir? Traga ele, deixa ela. Pastor, eu quero servir, mas se não quiser vir? Irmãos, você vai escolher Deus ou pessoas? Eu já ouvi coisas assim, que como pastor a gente tem que tomar água antes de responder. Pastor, mas se não quiser vir, você vai fazer uma escolha. Você vai fazer uma escolha. E é assim, a vida vai ser feita disso todos os dias, irmãos. Abraão poderia falar assim: Senhor, eu vou ficar aqui. É muito confortável na casa do meu pai. O Senhor é bom demais, mas aqui é melhor ainda porque é confortável, está tudo pronto. Irmãos, tem relacionamentos que você precisa deixar. O que não te leva num nível mais profundo em Deus, deixa. Se não te levar em um nível mais profundo em Deus, deixa. É isso que Abraão está falando para o seu filho. Se a mulher não quer vir,
deixa ela. Mas vem você, não fica lá, porque Deus nos tirou de lá. Você sabe de onde você saiu. E eu sei de onde Deus me tirou, e para lá eu não quero voltar. Pode ser fulano, ciclano, beltrano, que quer me levar para lá, eu não vou. Eu sei de onde eu saí, eu sei quem me tirou de lá. E a promessa que está sobre mim vai me acompanhar, a você e a todos nós. Fulano não quer ir, pastor, deixa ele, ela. Segue o que Deus te deu. Segue a promessa. E eu vou concluir, não concluindo. Separe-se de algumas pessoas que preservaram a promessa. Verso 24, capítulo 24, verso 9 a 14. Verso 21, 9 a 14. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: leve-se daqui essa escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Todos nós conhecemos a história, ou pelo menos eu imagino que sim, a história da escrava Agar, que teve um filho também de Abraão. O que foi que Deus disse para Sara? Que o filho dela era o filho da promessa. E aí mais tarde Paulo vai falar aos Gálatas também, que Agar tinha um filho, e o filho dela também era um filho para a promessa e não da promessa, como Isaque. Mas Abraão teve que despedir da sua escrava com seu filho. E ele fez algo, irmãos, que é algo doloroso, mais uma vez. Ele pega a escrava com seu filho, um pouco de água, alguns pães e manda ela ir embora. Mais uma vez ele faz isso, ele quebra essa ruptura lá dos seus pais. Ele aprendeu a deixar algo lá no passado, a não deixar o seu filho voltar no passado. Agora algo poderia quebrar a promessa sobre ele. Mais uma vez ele se despede de alguém que poderia quebrar a promessa. Irmãos, parece-nos, e aí quem quiser ler depois a história, porque aqui não cabe, não dá tempo de falar, algo cruel. E é. Você deixar uma mulher com uma criança no deserto, com pães e um pouquinho de água. Mas entenda que tudo que tem uma promessa de Deus, nada pode interromper. Tudo que pode possivelmente interromper a promessa de Deus, Deus vai providenciar um escape. Portanto, não tente dar jeitinho no caminho da promessa. Seja fiel àquilo que Deus prometeu. Ele falou isso, espera. 1 ano, 2, 3, 10, eu não sei quanto tempo. Espera. Não tenta dar jeitinho, foi o caso de Abraão. Deus prometeu, mas está demorando demais. Vamos fazer um arranjo brasileiro aqui, um jeitinho brasileiro, até parece que era, né? Brasileiro e tal, e conseguiu, e ela ficou grávida, teve um filho. Depois eu falei assim,
Não era isso. Agora, Abraão, você vai ter que consertar isso. Como? Pegue o seu filho, a tua escrava, por meio da sua mulher Sara, e manda ela embora. Olha, irmãos, a ruptura do seu pai, a ruptura de Ló, do seu filho que era para voltar e não voltou, agora do seu filho com a sua escrava no deserto. Tudo isso para quê? Para o cumprimento de uma promessa. Bom, se Deus fez isso com Abraão, pai de uma nação, quem sou eu e você nas mãos de Deus? Por fim, deixar pessoas pode ser parte do processo de confiar em Deus. É verdade que tanto Isaac quanto Ismael, todos eles, tiveram as suas descendências. Mas um é o filho da promessa. Deixar pessoas pode ser parte do processo de confiar em Deus. Olha o que Hebreus, capítulo 11, verso 8 e 10 diz. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse, Gênesis capítulo 12, para onde ele estava indo. Pela fé, peregrinou por uma terra, pela terra prometida, como se estivesse em uma terra estranha. Viveu em tendas. Irmão, não foi uma vida assim, sai da casa do meu pai, agora a vida é confortável, vai dar tudo certo, eu tenho uma promessa de Deus mesmo, agora eu vou viver só com um carrinho novo, um trabalho bom, não vou ter problema de saúde. Deus tem uma promessa, eu vou ser pai de uma nação inteira mesmo, eu vou ter um filho, vou ter um descendente, eu não vou, não, Deus não vai me deixar em tenda, eu vou ter uma casa luxuosa em Meiaípe, ali, de frente para o mar, eu vou viver bem, eu vou pastorear uma igreja tranquila, em Meiaípe, vai dar tudo certo, as coisas vão acontecer, está todo mundo com vontade de trabalhar, o povo me ama, e vamos lá, vai tudo dar certo, é tudo assim. Não, só que não, irmão. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pela fé, esperava a cidade em que tem alicerces, cuja o arquiteto e construtor é Deus. Quem quer promessa aí? Glória a Deus. Quer morar em tenda? Quer passar no deserto uns dias? Quer deixar algumas coisas para trás? Quem quer bênção de Deus? Eu quero. Mas quem está disposto a viver numa terra estranha, em tendas, querer Deus, todos nós queremos. Querer as promessas e as bênçãos, todos nós queremos. Mas passar pelos processos, Abraão perdeu muita coisa, mas ele ganhou muito mais. Então, se você nessa noite está preso a alguma coisa ou alguma pessoa que te impede de avançar no reino de Deus, no nome do Senhor Jesus, se tem uma promessa sobre a sua vida,
E temos, pode ter certeza em Deus, Ele vai estreitar o caminho. Porque nada, nem ninguém pode impedir a ação de Deus. Ninguém, irmãos. Ninguém pode impedir a ação de Deus. Já ouvi muitas vezes, pastor, eu quero servir a Deus, mas fulano, ciclano, meu pai, minha mãe, meu primo, sei lá, não querem. Deus tem um chamado para a sua vida, ninguém vai impedir. Ninguém. E Deus nos chamou. Deus nos chamou. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer que você tem a possibilidade de escolher quem é a sua prioridade. A sua parentela ou a obediência a Deus. Abraão escolheu Deus. Por isso, o construtor, o arquiteto da vida, deu tudo para ele. De tendas,